A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o canal Pregador dos Últimos Dias. Estamos aqui para gravar mais um vídeo. Dessa vez, iremos falar acerca do livro de Daniel, que sem esse livro jamais conseguiríamos interpretar o livro do Apocalipse, né? Escrito pelo apóstolo João. E o livro de Daniel, capítulo 2, aqui nós encontramos a chave para desvendar muitos mistérios que o Senhor ali revelou a Daniel, né? E com certeza nós só poderíamos entender nos dias de hoje com o auxílio de muitas coisas que na época não acontecia, não tinha ainda, como, né, a tecnologia, o advento da tecnologia, o crescimento, né, da ciência, como está escrito no próprio livro de Daniel. Então, Daniel, com certeza, é o livro que nos dá ali a chave para nós entendermos o que está acontecendo no mundo, desde a sua época até os dias atuais, tanto que o próprio Deus, ele vai falar para Daniel: sela esse livro porque não é para os seus dias, mas é lá para frente, né, para os dias futuros. E nós gostaríamos de ler esse estudo, fala dos 4 impérios que foi levantado, que seria levantado, né, que é o império da época babilônica, né, o Império Babilônico, depois o Império Medos e Persas, depois o grego e por último o Império Romano. Então esses 4 impérios, eles ali nos dão ali qual será o capítulo de Daniel. É fundamental para nós entendermos o final de todas as coisas, o tempo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nós vamos ler aqui no capítulo 2, a partir do verso 36, diz assim: este é o sonho, agora diremos ao rei a sua interpretação. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja a mão ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem os animais do campo e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E haverá um quarto reino, forte como ferro, porquanto o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele quebrará e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois o que? Viste o ferro misturado com o barro, com todo o barro. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Vamos ver aqui. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Porquanto viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro,
a prata e o ouro. O grande Deus faz saber ao rei o que há de suceder no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então aqui Daniel ele dá a interpretação da estátua, que Nabucodonosor teve um sonho, e aqui ele vai revelar toda o fim de todas as coisas. Quando esses impérios surgirem, como ali já havia naquela época, teve outros impérios, mas o mais importante, que justamente fala do império sobre os judeus, sobre tudo que irá acontecer, é justamente da Babilônia para cá. O Império Babilônico, logo depois os Medos e os Persas, e logo depois o grego. Por um período, cada um teve o seu período, e o último império foi justamente na época que Jesus esteve aqui na Terra. Ele ainda pegou esse império, que foi o Império Romano. E é provavelmente desse Império Romano que vai ressurgir, e dele aparecerá o Iníquo, o anticristo, o homem que vai governar o mundo por 7 anos. Então, a partir dessa interpretação desse texto aqui de Daniel, capítulo 2, nós entendemos o Apocalipse com esse livro de Daniel. Então, Nabucodonosor era um homem mais poderoso daquela época, né? Então, ele tinha todo o poderio na sua mão, tanto que ele tinha tanto poder que a soberba subiu ao seu coração, e por um período ele viveu como um animal, né? Viveu como um animal, comeu mato, né? Pastou ali, porque a soberba subiu, e ele não reconheceu que tudo aquilo que ele tinha foi porque Deus tinha entregado em suas mãos. Então, naquela época, né, tinha muitos governantes, né? Como, por exemplo, nós tivemos aí, nos dias mais atuais, mais para trás um pouco, grandes líderes, né, que governaram o mundo também. Mussolini, teve aí o próprio Hitler e outros mais, né? Por quê? Porque sempre se tem, né, uma liderança, sempre se teve essas pessoas que sempre almejaram ter o poder nas suas mãos, e hoje não é diferente do que nós estamos vivendo. Então nós vamos dar aqui o que simboliza o símbolo, né, dessa estátua. A cabeça e o peito é a Babilônia, que na interpretação também simboliza o leão, né, que hoje, nos dias atuais, é o Iraque, né? É ali onde está a nação ali do Iraque, ali, né? O país do Iraque é esse Império Babilônico lá atrás, que foi o grande império na sua época. E é esse aí. Por exemplo, o braço, o ventre e a coxa é o Império Grego-Macedônio. Foi que logo depois, aliás, antes desse, teve o Medos e os Persas, que no animal que Daniel viu, né, que é justamente o braço e o ventre e coxa, é o peito e o braço, né? É o peito e o braço, porque a cabeça era a Babilônia, o peito e o braço eram os Medos e os Persas, que simbolizava por um animal que era o urso, né? Que hoje, nos dias atuais, é o Irã. E depois o ventre e a coxa é o Império Grego-Macedônio, que eu falei, eu tinha pulado, que é simbolizado pelo também um animal, que é reconhecido como o leopardo. Por que o leopardo? Porque o leão, ele simboliza um reinado, como um rei, forte e poderoso. O urso, ele já simboliza aquele poderio, né, com as suas garras, ele pega com força, ele destrói. E já o leopardo fala de velocidade, né, que seria um governo rápido, uma rapidez que chegaria nesse império. E o último, das pernas e os pés, é o Império Romano, né, que ali Daniel não consegue nem discernir que tipo de animal. É um animal grande, com dentes de ferro, uma fera terrível, que seria o último império do mundo, o último império que estaria, nós encontramos isso lá em Daniel capítulo 7, 7, né, que justamente esse império das pernas e dos pés, que simboliza o ferro e o barro, eles não vão se unir, né? Eles vão ter grande poderio, ele vai ser um império forte, mas o barro não se une ao ferro. Então o que acontece? Eles têm 10 dedos que falam de 10 reinos. Por isso, esse é o último império, porque desses 10 reinos,
a Bíblia relata que vai se levantar o chifre pequeno, que esse chifre pequeno vai ser o anticristo. Por isso que hoje muitas pessoas às vezes querem falar que é fulano ou ciclano. Nós temos algumas pessoas que podemos, mas nós não vamos falar porque não é prudente, né? Porque não sabemos de fato, mas que já existe essa pessoa, que ele já está no mundo, com certeza isso já está, e ele está sendo preparado, porque o mundo se prepara para uma aliança, o mundo se prepara para essa aliança global, que essas nações, né, esses reinos que vão se unificado, eles dali vão levantar e vão escolher. O mundo é preparado hoje com tantas coisas que está acontecendo para que se levante esse grande líder, para que possa ser escolhido. Por quê? Por isso o mundo começa a entrar em caos, entrar em dificuldades. Então, o que todos esses impérios dali, o chifre pequeno que vai surgir, todos os impérios são assassinos, são impérios terríveis que tiveram, que ceifaram muitas vidas, e assim é o governo, né, no âmbito global. Né? Eles não estão muito preocupados com as pessoas, eles estão preocupados no seu poderio, em ter o seu poder, em governar, em ter a força, e é por isso que é simbolizado por esses animais, que são animais terríveis, né, na sua simbologia. O urso, quem vê um urso, né, gigantesco, se espanta com a sua força, com aquele poderio de ele tem de agarrar, de matar destruir a sua presa muito fácil, né? Porém, ele tem as suas debilidades, ele é lento, anda devagar, mas quando ele pega a sua presa, ele destrói com muita rapidez. Assim é o leão também, assim é o leopardo, a sua velocidade. E nós acabamos de ver onde foi colocado durante, né, o que nós estamos vivendo aí, foi colocado um animal, né, que simboliza justamente esses 4 animais lá em frente ao prédio da ONU, né, que tem a sua praça. Ali foi colocado simbolizando que essa pessoa, esses reinos estão unificados e que em breve vai aparecer esse governante, em breve esse governo, né, vai surgir. E para isso acontecer, eu acredito que a igreja não estará mais aqui. Então, esse governo, né, que é de metal, eles governam para eles e nunca para o povo. Não existe crédito em governo nenhum. Por isso que nós estamos vivenciando os dias de hoje. Porque todos os governos, todos os impérios que se levantam, eles sempre governam para eles. Eles sempre criam situações para eles. E nós vamos estar falando justamente sobre isso em outro vídeo. Vai ser provavelmente em 2 vídeos que nós vamos finalizar esse estudo desses 4 impérios e do último império que irá surgir, que é o império do anticristo. Então, Jesus não veio estabelecer, né, uma convenção, placa de igreja ou clubes gospel. É o que mais nós estamos vendo nos dias atuais, né? Então, nós estamos vendo que verdadeiramente Jesus ele veio estabelecer um reino que é superior a qualquer um. O governo de Cristo não precisa de nada humano, de ajuda humana. Ele é a pedra, ele governa com justiça. A pedra que Daniel viu que vai esmiuçar ali esses impérios, que vai destruir, é o próprio Cristo, quando ele vir voltar com a sua igreja, como está lá em Zacarias capítulo 14, ele vai voltar e ele vai implantar, ele vai lançar o anticristo e a besta no lago de fogo, e ele vai implantar o seu reino, e ele vai mostrar para o mundo como se governa, e vai ser o reino do milênio. O milênio vai ser implantado logo após. Por isso que nós falamos que a igreja ela vai passar um período no céu. A igreja não vai morar no céu eternamente. Por quê? Porque a igreja vai retornar com Cristo para reinar nos milênios, e depois do milênio haverá outras coisas, que é o trono branco, o juízo final. E aí sim, nós estaremos com Cristo logo depois para a nova Jerusalém, que adornada vai descer para nós ali habitarmos para todo sempre com o nosso Deus. Por isso, nós estamos vivendo no período que simboliza como se fosse o 6º dia, porque como um dia para Deus simboliza 1000 anos, nós estamos vivendo o 6º dia, no final do 6º dia, que é justamente prestes a entrar o ano que é o reinado, o milênio, que é o ano de descanso, que Cristo vai reinar juntamente com a sua igreja e governar
o mundo. E ali entraremos no sétimo dia, né, como se fosse o sétimo milênio, ou seja, os 6 milênios que já estão se encerrando, vai entrar o sétimo milênio, que é o ano milenar, é o reino de Cristo aqui na Terra, junto com a sua igreja, aqueles que estiverem aqui, que conseguirem sobreviver ao sistema da besta do anticristo, estarão aqui e serão governados por Cristo, e ele vai mostrar para as pessoas como que se governa com justiça, sem corrupção, sem ser um governo que oprime, mas sim um governo justo pelo próprio Cristo sendo o governador global, o governador mundial, né? Como se fosse aquele líder que Satanás ele quer enganar as pessoas fazendo essas coisas, tentando imitar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse último império é nos nossos dias, né? Por isso que Constantino, ele uniu a igreja ao sistema, ele proibiu a perseguição aos cristãos. Se você ler a história, né, o Constantino ele se infiltrou e ali a igreja ela era perseguida, muito perseguida, e ela teve uma certa anistia, porque ali parou a perseguição, porque Constantino ele se infiltrou e botou a igreja justamente ao sistema romano. Foi de Roma que veio a adoração a Maria, acender vela para defunto, consagração dos apóstolos a santo e outras a santa, né? Tudo isso veio de lá. No centenário, por exemplo, de 1200, foi proibido a leitura da Bíblia entre os leigos, porque foi de que para eles adquirirem os bens dos milionários eram envolvidos com propriedades, né, com vampiros, coisas de vampiros, e queimavam vivos em praça pública. Tudo isso aconteceu, foi criada a indulgência, né? Então, eles se infiltraram para tomar a riqueza do povo da época, e tudo passou a ser influenciado por Roma, até os dias atuais. Mas isso nós vamos estar falando no próximo vídeo, que nós iremos fazer, e vamos falar da influência de Roma sobre o mundo, né? Tudo que existe hoje, que você entende sobre governo, sobre política, sobre faculdades, escolas, tudo isso tem a influência de Roma por trás disso. Então, esse império ele está prestes a ser levantado. As unificações já estão acontecendo, nós estamos vendo aí os acordos abraâmicos, os acordos aí de paz, já tem uma luz acesa no local onde o terceiro templo provavelmente será construído. Então, tudo isso caminhamos para, de fato, esse governo global ser levantado. E tudo que está acontecendo é justamente para que isso venha realmente começar a ter, né? Não é à toa que eles estão aí com a famosa agenda, né, 2030, porque é uma agenda globalista, né? É uma agenda que tem que ser acelerada, é por isso que estamos vivendo o que estamos vivendo nos dias de hoje, que eu não posso falar, porque eu já tive um vídeo bloqueado por causa de algumas palavras. Então, tudo que nós vivenciamos nos dias de hoje é justamente para esse governo ser implantado. Mas que Deus te abençoe. No próximo vídeo estaremos fazendo a parte 2 desse estudo sobre os 4 impérios e sobre o último império, que é o império do anticristo. Mas que Deus te abençoe, não deixe de dar o seu like, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal. Deus está promovendo isso para que nós possamos trazer um pouco de conhecimento para cada um de nós, para nós entendermos o tempo e o que nós estamos vivendo, o que de fato está acontecendo no mundo. Por que tudo isso? Porque o Senhor está nos despertando para verdadeiramente nós entendermos e despertarmos que é o tempo da sua volta, é o tempo do arrebatamento da igreja. Mas que Deus te abençoe e fique na paz. Amém.